Hoje, 9 de junho, 17 horas, recebendo no nosso evento online o promotor de justiça, jurista, amigo Alexandre Ramalho de Farias. A nossa transmissão, como vocês sabem, fica gravada aqui no IGTV do @marlosarnes no nosso Instagram. Fica também disponível no canal do YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. E como vocês têm acompanhado, fica também disponibilizada e transmitida pelo jornal hojepr.com.br, o maior portal de notícias do estado do Paraná. Todos os nossos programas têm ficado disponíveis aos leitores do hojepr.com.br. Estamos, como vocês estão vendo, pela primeira vez num formato bancada de Jornal Nacional, com o doutor Alexandre aqui, os dois na mesma câmera. Vamos ver como é que vai funcionar e vai funcionar bem. O doutor Alexandre vai nos trazer o tema do acordo de não persecução penal, e a repercussão do convite foi gigantesca pelo fato do doutor Alexandre ser um promotor brilhante, mas acredito que especialmente também por nós termos a visão do Ministério Público sobre um tema tão relevante. É um tema que nós já falamos diversas vezes nos nossos eventos, o acordo de não persecução penal. Como vocês sabem, é um tema em construção, recente, iniciando toda a discussão jurisprudencial dele, e o doutor Alexandre vai nos trazer a visão do Ministério Público, que é fundamental para que nós possamos entender também esse instrumento. Alexandre, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo, e a gente sempre começa perguntando ao convidado um pouquinho da sua trajetória. Os nossos ouvintes são jovens advogados, são pessoas interessadas no mundo jurídico e que sabem que o concurso no Ministério Público é um concurso difícil, é uma carreira em que a pessoa se dedica muito, percorre todo o interior do estado do Paraná, um volume grande de processos. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou lá. Parabéns, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Dr. Marlos, boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação, agradeço o convite, para debatermos, para conversarmos sobre um tema tão importante, enfim, tão atrativo quanto o acordo de não persecução penal. Bem, a minha trajetória, eu estou no Ministério Público há 19 para 20 anos, me formei na PUC aqui em Curitiba, sou curitibano, um bom período estudando para concursos e aí, enfim, me realizando no Ministério Público. Uma carreira sensacional, uma passagem um pouco larga até pelo interior, mas onde fui muito feliz, me realizei e ao final, de 8 anos e meio, cheguei em Curitiba. Um tempo na substituição em Curitiba, também um aprendizado, passagem pela região metropolitana de Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo. E aí, como substituto em Curitiba, também tive passagem pelas promotorias criminais, pelo Tribunal do Júri, onde a seguir eu titularizei. Então hoje eu sou titular de uma das promotorias do Tribunal do Júri aqui em Curitiba, mas estou designado no gabinete do Procurador-Geral, especificamente na Subprocuradoria-Geral para assuntos jurídicos. O subprocurador é o Dr. Mauro Rocha, e a minha atribuição tem sido especialmente nesse grau, uma espécie de grau de recurso administrativo, que é o 28A, parágrafo 14º, que trata justamente do recurso no âmbito do Ministério Público quando não é proposto o acordo de não persecução penal. Então, justamente estamos conversando com o promotor de justiça, que dentro da Subprocuradoria-Geral de Justiça tem atribuição de atuação nos acordos de não persecução penal. Isso apareceu na repercussão do convite da live, com muitas pessoas mandando notícias sobre a atuação do Ministério Público nesse grau de recurso. Tranquilizar você, Sandra, o Alexandre não contou, mas é um ferrenho torcedor do Clube Atlético Paranaense, vai com seus filhos no estádio, torcedor que comparece no estádio, e a gente tem a
a possibilidade sempre de brincar, que é o que vale no futebol, a alegria das brincadeiras aí do nosso Atletiba. Alexandre, como é que é o panorama atual no direito brasileiro do acordo de não persecução? A gente vive uma fase importante, transação penal, suspensão condicional do processo, depois a ascensão do acordo de colaboração premiada e com a lei anticrime, final de 19, a vinda do acordo de não persecução penal. Como é que está esse panorama de construção desse acordo na tua visão? Claro. Veja, me parece que é uma voz corrente para todos nós que atuamos no sistema penal brasileiro, que o processo penal não vai bem, né? Nós temos um acúmulo muito grande de inquéritos, de investigações, de processos. Então, tanto os operadores, né, do direito, advogados, promotores, juízes, é voz corrente, estamos com muito trabalho. Me parece que esse caminho de, se por um lado, talvez a instrução completa fosse o ideal, mas talvez um ideal hoje quase que inalcançável. E aí a importância das medidas despenalizadoras. Então, o que o ANPP vem ser uma medida a mais, né, na sequência, não é uma novidade. Então, se por um lado o direito penal não vai bem, o processo penal, nós temos que criar novos institutos. E assim foi pela Lei dos Juizados, né, 9.099, criação da transação, também a suspensão condicional do processo, nessa mesma atuada. As primeiras em relação a crimes de menor potencial ofensivo, agora já avançando um pouco além, crimes de médio potencial ofensivo. Então me parece que esse é o caminho, né? Se pode discutir, talvez o ideal fosse uma instrução plena, mas me parece aqui que para todos os operadores, e não só para os operadores, mas também para a vítima, quanto para o próprio acusado, investigado, há interesse muitas vezes no acordo, né? Não correr o risco e o desgaste e os inconvenientes de uma instrução, nós bem sabemos, né? Então talvez aqui nós estejamos migrando ou trazendo além o nosso histórico, a nossa cultura jurídica era de uma justiça processual penal de enfrentamento. E me parece agora, vendo isso com muito bons olhos, através dessas medidas penalizadoras, nós estamos migrando para uma justiça mais consensuada, né? Nós vemos isso com muito bons olhos e me parece que esse é o futuro. Então, se pode discutir, ela traz alguns inconvenientes, vamos amadurecer, né? Vamos discutir, como mesmo esse evento e tantos outros, livros, artigos, obras que têm se desenvolvido nesse tema para nós, a própria jurisprudência, nós mesmos, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, temos mudado alguns entendimentos, amadurecido algumas questões para procurar dar uma interpretação, enfim, mais correta possível. É a minha visão, e todos sabem que eu também sou um defensor desse sistema com a possibilidade de negociar, e nessa nova compreensão, Alexandre, é um repensar do princípio da obrigatoriedade da ação penal, né? Claro. E sobre, então, o princípio da obrigatoriedade, né, a persecução a todos, mas me parece até uma releitura mais atualizada, mais moderna desse princípio da obrigatoriedade ou princípio da legalidade. E por que não, sobre esse prisma, ver que, ainda que com uma transação, com uma suspensão, com a reparação do dano, chamando a vítima mesmo para participar, para ser ouvida, para dizer, olha, por exemplo, num fato de trânsito, né? Eu não quero o processo, que ele me repare o dano e eu agradeço, né? E está tudo certo, ele me pede desculpas. E por que nós temos que litigar sempre? Então me parece que essa releitura
do princípio da obrigatoriedade, acaba sendo atendido o princípio da legalidade e obrigatoriedade na medida em que se chama as partes para essas tratativas e o acordo é sim uma hipótese de atuação adiantada, né? Nós não chegamos no ANPP, como o próprio nome diz, propriamente à ação penal, mas que bom se pudermos antecipar o resultado. Veja, o Estado atua pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário que homologa, a defesa se faz presente, é ouvida, concorda com as tratativas, firma o acordo, o dano, eventual dano é reparado e, pois bem, e aí vamos gastar energias, isso também traduz economia de energia, de recursos públicos, em casos talvez mais graves e que as tratativas, mesmo que possível, o acordo não se chegue a bom termo, pois bem, haverá instrução em outros casos. Feito esse panorama inicial, e nós queremos chegar no ponto alto da conversa com o Dr. Alexandre, que são questões práticas sobre o acordo de não persecução penal, é importante passar, Kleber Marcondes, que está aqui elogiando o Alexandre, pela questão da natureza jurídica do acordo de não persecução penal. Porque é esse estudo, Eduardo Titão, da natureza jurídica do acordo de não persecução penal que vai orientar boa parte das discussões práticas que aí vão ocupar o momento principal do nosso debate. Então, Alexandre, podia passar para os nossos ouvintes e que estão acompanhando o evento, agora ao vivo e depois no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e disponível no hojepr.com.br, como que você enxerga, como que o Ministério Público enxerga a natureza jurídica do acordo de não persecução penal. Certo. Em relação a isso, a natureza jurídica, vejam, a semelhança de outras medidas penalizadoras e esse mesmo embate, o embate positivo, vamos dizer assim, se colocou também em relação à suspensão condicional do processo, né? E aí os colegas advogados, claro, no legítimo interesse, né, na defesa dos seus interesses, diziam, olha, é um direito público e subjetivo do investigado, do acusado, né, a essas medidas despenalizadoras. A semelhança da suspensão condicional do processo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores, caminhou no sentido de que não é o acordo de não persecução penal, como medida despenalizadora, um direito público subjetivo do investigado, mas um acordo, né, pré-processual. Então, o habitat, ali na frente nós podemos discutir um pouco mais disso, mas o local, né, o locus, o habitat do ANPP é antes do processo, justamente como uma alternativa ao oferecimento da denúncia. Mas então dizer, se de um lado ele não é um direito público subjetivo do acusado, de outro lado, como uma prerrogativa, vamos dizer assim, do Ministério Público, que pela Constituição é o titular da ação penal pública, mas uma prerrogativa regrada, né? Uma espécie de discricionariedade regrada. Sempre e quando o Ministério Público negar o acordo, ele deverá fundamentar, ele deverá motivar as suas razões. Até porque, em assim ocorrendo, a defesa pode se valer do recurso que está no 28A, parágrafo 14º do Código do Processo Penal, e aí uma espécie de recurso administrativo que no Ministério Público Federal sobe para as câmaras criminais e no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, como regra, tem sido prerrogativa do Procurador-Geral aqui no Paraná, da Subprocuradoria por delegação, da Subprocuradoria-Geral para assuntos jurídicos, né? Mas me parece que está se consolidando nesse sentido, uma espécie de discricionariedade regrada. E aqui eu destaco também nesse ponto, Marlos, que, vejam, como qualquer acordo, uma compra e venda que seja,
vai se dizer um preço, a pessoa se interessa pelo produto e concorda. E claro, guardadas as devidas proporções, aqui, né, adaptando-se a essa ideia, nem o Ministério Público pode ser obrigado a firmar o acordo, como a defesa tampouco. Então, o que é importante nessas tratativas, que cada um seja ouvido, que cada um diga seus pontos principais e que se chegue a um bom termo. Como qualquer medida, né, de tratativa, de negociação. Nós precisamos, me parece, avançar nisso. Isso tão desenvolvido no direito privado, emprestar um pouco essas ideias. O Ministério Público tem realizado cursos nesse sentido, aprender um pouco essas tratativas, essas questões relacionadas com negociação. E nessa linha da discricionariedade regrada, excelente ponto, doutor Alexandre. Eu quero aproveitar a presença do Guilherme Lucchesi, que está aqui conosco, professor da Universidade Federal do Paraná, ex-presidente do Instituto Brasileiro do Direito Penal Econômico, que junto comigo escreveu um artigo em que nós defendíamos e defendemos uma limitação da discricionariedade do Ministério Público justamente nessa justiça penal negocial. E possivelmente convergir com esse posicionamento do Alexandre dessa discricionariedade regrada. Isso é importante, fica a recomendação, eu vou anexar no canal do YouTube a referência desse artigo que eu e o Guilherme Lucchesi escrevemos, e depois vocês podem fazer essa verificação com essa fala tão importante que o Alexandre está nos apresentando dessa questão da discricionariedade do Ministério Público. E, Alexandre, nós podemos, agora entrando nas questões práticas, e no primeiro ponto, que ainda não está superado, mas deve ser superado em breve, que é o momento da realização do acordo de não persecução penal. Há uma discussão aí grande quanto à retroatividade, inclusive posicionamentos diferentes dos tribunais, e como que está essa questão aqui no Ministério Público do Estado do Paraná. Para quem chegou agora, como é o caso do Maurício Nunes, nós estamos conversando com o promotor de justiça Alexandre Ramalho de Farias sobre o acordo de não persecução penal. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Alexandre. Claro. Carlos, veja, em relação a o momento de aplicação, então, do acordo, nós temos algumas questões. Em relação à retroatividade do acordo, num primeiro momento, surgiram 3 posicionamentos, né? Algumas decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, ele pode retroagir desde que ou até o momento do recebimento da denúncia. Um outro posicionamento também, com precedentes do STJ e do STF, que ele poderia retroagir para casos anteriores à lei até a sentença condenatória. E, inicialmente, essa foi a posição defendida no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná. Nós seguimos acompanhando e havia uma terceira posição que foi defendida pelo TRF aqui da 4ª Região, dizendo, mais liberal, por assim dizer, que poderia retroagir até o trânsito em julgado, né, daquele caso penal. Nós seguimos acompanhando a evolução tanto da doutrina quanto da jurisprudência e me parece que as duas turmas, né, do STJ e mesmo o Supremo já formalizou uma maioria no sentido de que o ANPP, então, a lei é de dezembro de 2019, entra em vigor em 24 de janeiro de 2020, pode retroagir para fatos anteriores desde que não recebida a denúncia. Veja que é importante fazer o recorte também que uma leitura apressada nos casos, em fatos já com a lei em curso, o promotor, enfim, pode negar dizendo, olha, mas já houve o recebimento da denúncia. Poxa,
Aqui eu acho que o caso é um pouco diferente. Então, não estou falando aí, né, da retroatividade, mas nos casos em que a lei já estava em vigor, quando do oferecimento da denúncia justamente para aplicação dessa discricionariedade regrada do Ministério Público, tem que vir a fundamentação idônea de que não é cabível no caso concreto, diante das particularidades dele e com análise concreta, não é cabível neste caso. Ressalvado então, o recebimento da denúncia pura e simples, não. Neste caso, já com a lei em vigor, o Ministério Público tem que fundamentar, né? Ou seja, não vai caber o acordo de não persecução penal, na visão do Ministério Público, aqui do Paraná, é bom que se diga, naqueles casos em que a denúncia foi recebida antes do início da vigência da lei 3964. Isso. Tá, muito bem. Então, Joelson, eu acho que isso esclarece a tua pergunta que você colocou, eu agradeço, quando que há a preclusão do direito de exercer o ANPP. E acho que você pode acrescentar. Sim, mas né? eu acho que aí há uma observação interessante nessa pergunta do Joelson, que o STJ, em decisões bastante recentes, também tem firmado o entendimento de uma preclusão consumativa. Em que sentido? Se de um lado cabe ao Ministério Público, né, nessa discricionariedade regrada, fundamentar o seu ponto de vista, e se é o caso de não ofertar o ANPP fundamentadamente, quando? Quando do momento justamente do oferecimento, é uma alternativa, né? Eu ofereço a denúncia e justamente não cabe ao ANPP. Em relação à defesa, no momento, e essa é a jurisprudência do STJ, no primeiro momento em que a defesa fala nos autos, ou seja, na resposta à acusação, na defesa preliminar, sob pena de até se transformar numa espécie de, enfim, tática defensiva, até eu diria, porque num primeiro momento a defesa resta silente, eu não vou falar sobre esse tema, puxa, a instrução não caminhou bem, a meu ver. E aí o Ministério Público oferece alegações finais e aí a defesa, neste momento, em sede de alegações finais, vem dizer, olha, eu quero o ANPP. Puxa, neste caso, já em curso a lei, a defesa tinha, assim como o Ministério Público, no seu momento próprio, e da defesa a resposta à acusação, a defesa preliminar, levantar todas as teses defensivas, e neste caso é uma delas. Me insurgir no recurso do 28A, parágrafo 14º, dizer, olha, eu quero, e essa motivação não é suficiente, não é idônea para negar o ANPP. E aí entra uma questão importante, então, Alexandre, que eu quero te perguntar também, uma questão prática da visão do Ministério Público. A defesa utilizou e, portanto, não precluiu o seu direito de pedir a ANPP, o Ministério Público nega o oferecimento do acordo de não persecução penal e a defesa pede uma revisão. Essa revisão, ela tem aí tem o prazo de 10 dias. Né? É isso, né? Na verdade, é no momento próprio, para a defesa, no prazo da defesa preliminar. Isso. Perfeito. Okay. E aí, o juiz, o que tem feito? Por vezes, os colegas, enfim, os advogados têm pedido, nós já recebemos até por e-mail, mas me parece formalmente nos próprios autos, no Projude mesmo, né? Alguns pedem a suspensão do feito, às vezes tem uma audiência designada, como regra não há previsão para suspensão. Isso. Nós temos sido muito rápidos, né? Nós temos conseguido, apesar do volume, diariamente chegam pedidos, mas nós temos conseguido cumprir os prazos e não é, me parece, o caso da suspensão. Então, neste momento, e aí nós, 5, 10, 15, 20 dias, no máximo 30 dias, nós conseguimos fazer a manifestação
dando razão ao pedido da defesa, e aí é o caso de designação de um outro promotor de justiça ou promotora para oferecer o acordo de não persecução, ou dizendo, olha, nesses casos, fundamentadamente também, analisando o caso concreto, a razão assiste ao Ministério Público, ao promotor de justiça do primeiro grau. Ana, a gente vai entrar sim na questão dos crimes culposos com resultado violento, mas antes disso eu vou aqui só complementar esse ponto que a gente está. A Sandra coloca uma questão interessante, hein? A defesa que é subestabelecida pode pedir o acordo de não persecução penal quando o advogado anterior rejeitou? E a proposta do acordo pode ser diferente para cada um dos réus? Eu entendo que sim, Sandro. A defesa entrou no processo subestabelecida, ela tem direito aqui, a meu ver, de fazer a solicitação. Vamos ouvir aqui a opinião do Ministério Público, que eu já imagino que seja contrária à minha, inclusive porque ele já se manifestou dizendo que está precluso se não for na resposta da acusação. Sim. Vejam, até aqui trazendo, né, com devido respeito, claro, aos... Não, e nós estamos aqui para ouvir o Alexandre, claro, né? Hoje é dia do Ministério Público, claro, aqui. Claro. Vejam, nós tivemos um caso próximo disso em que, pelo menos em tese, cabia o acordo de não persecução, ele foi proposto, até o investigado concordava nas tratativas, foram juntados os vídeos, né? Ele concordava, e o advogado, enfim, que o representava, no momento da assinatura, disse, olha, em relação a este ponto aqui, eu não concordo. Pois bem, o Ministério Público ofereceu a denúncia. A seguir, ele revoga a procuração, estabelece novo defensor e o defensor postula. Com todo respeito, claro, né, ao ponto de vista da defesa, o processo, como a raiz etimológica, é um caminhar adiante. E aí, o momento próprio, não é que o Ministério Público não ofereceu, ao contrário, ofereceu o acordo, e foi a defesa que rejeitou nas tratativas. Seguimos adiante. Mas é uma questão interessantíssima. Sim, é interessante. Veja, e também, na nossa ótica e o ponto de vista que eu defendo, é de certa forma da política institucional. Lógico. Né? E aqui vejam vocês como a gente está falando sobre uma visão do Ministério Público do Estado do Paraná, e o João Vieira, que é inclusive o coordenador regional do Instituto Brasileiro do Direito Penal Econômico em Pernambuco, traz a visão lá do Ministério Público de Pernambuco, que o Ministério Público de Pernambuco estabeleceu ser obrigação do promotor, por recomendação, a possibilidade do acordo de não continuidade da ação penal, ainda que a instrução tenha sido deflagrada, diferente da orientação aqui do Ministério Público do Paraná, que o doutor Alexandre também apresentou. Antes de irmos, eu vou entrar aqui na questão também da confissão. Grande Yuri Machado, que está falando da confissão aqui, é um dos coordenadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, defensor aí dos direitos humanos. Obrigado pela pergunta, Yuri. Eu já vou chegar na questão da confissão. Antes vamos falar dos crimes culposos, mas... Estou verificando se tem mais algum ponto. Não, essa parte está vencida. E aí nós temos as outras perguntas. São todas perguntas que são justamente os pontos principais. Então vamos aqui para a próxima pergunta, que é da Ana Laura, e que é justamente um dos pontos que o Ministério Público do Paraná está discutindo. Qual o entendimento do Dr. Alexandre quanto ao cabimento do acordo de não persecução penal em casos de crimes culposos com resultado violento? Apesar de orientações do Conselho Nacional do Ministério Público, você tem visto resistência do Ministério Público do Paraná nesses casos, Dr. Alexandre? Sim. Essa é a pergunta da Ana, e é um dos pontos que a gente ia debater. Claro. Veja, na própria Procuradoria-Geral de Justiça, então nós temos o subprocurador, né, o Mauro Rocha, Dr. Mauro Rocha, temos o coordenador criminal, que é o Dr. Rodrigo Cabral, e eu. Então, mesmo nós, em alguns pontos, eu já fui voto vencido, às vezes voto vencedor, né, nós discutimos os temas. E esse ponto, em relação aos crimes
culposos é bastante interessante. Nós mudamos o entendimento. Num primeiro momento, especialmente, veja aqui, nos fatos de trânsito, né, o 302, um homicídio culposo. Então, num primeiro momento, a Procuradoria entendeu que, enfim, pela gravidade, né, a consequência mesmo, nós fizemos uma leitura que não era cabível. E aí esse mesmo entendimento, claro, com uma fundamentação extensa, César Roberto Bittencourt, na comparação da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, enfim, que depois, num momento mais oportuno, nós possamos estender mais. Mas, num primeiro momento, nós entendemos que não era cabível. Em seguida disso, nós aguardamos e seguimos acompanhando a evolução da doutrina e mesmo do Ministério Público, né, de outros estados, enfim. E aí o que nós vimos é que autores como Renato Brasileiro de Lima, o Rogério Sanches Cunha, todos eles, então a doutrina absolutamente majoritária, disse, olha, aqui a violência que se busque, é a menção expressa do 28, evitar, seria a violência dolosa e não a culposa, né? Justamente porque na culposa ele não direciona o resultado, né? E aí nós acompanhando mesmo os ministérios públicos dos estados, fizemos uma pesquisa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, e aí que na virada do ano, então de 2021 para 2022, nós resolvemos uma nova fundamentação, discutimos o tema e aí mudamos o entendimento para justamente isso, para entender que o culposo, o crime culposo, nisso, ele até em relação, claro, à gravidade, ele tem um desvalor de injusto menor que o doloso e aí possibilitando. Temos uma resistência ainda dentro do Ministério Público, né, em relação aos promotores do Estado, mas me parece aqui que até às vezes, acompanhando os casos concretos, mesmo a vítima ou a família da vítima, vejam, talvez aqui o acordo você possa ressarcir o dano, por mais que seja difícil, e nos parâmetros talvez da jurisprudência, das lesões e da morte, mas se ao final, mesmo ao final, alcançasse uma sentença condenatória em regime aberto, essa reparação poderia vir muitos anos depois, talvez até alcançada por uma prescrição, e talvez aqui em termos de justiça mesmo, nós não teríamos um bom termo do processo. Então veja, Ana, boa notícia, pelo que eu vejo da tua pergunta, você entende que cabe, eu também entendo que cabe, e o Ministério Público agora está orientando, também adotando essa orientação do CNMP que você ponderou. E aqui eu quero fazer uma colocação para todos vocês. Quando nós estávamos no auge da discussão da colaboração premiada, esses entendimentos eles só aconteciam justamente por esse tempo de prática. E eu verifiquei de fundamental importância justo essas discussões que o Ministério Público tem de forma interna na sua instituição, em que ele orienta os seus integrantes num formato, numa linha. Então a colaboração premiada ela tem grandes avanços quando a PGR em Brasília institui no âmbito do Ministério Público Federal uma cartilha que orientava a postura do Ministério Público feita a colaboração premiada. Inclusive esta cartilha e a experiência de alguns advogados que encaminharam sugestões, eu tive a oportunidade de escrever 11 enunciados sugerindo alterações, resultaram na alteração da lei que veio na 13964, a lei anticrime, veio justamente com a atualização da colaboração premiada. Então essa tua pergunta, Ana, com a resposta do Dr. Alexandre, mostra bem isso. A gente precisa de um pouco de tempo
para que as coisas se sedimentem. Um amadurecimento do Instituto. Exatamente. Né? Parece isso. É isso mesmo. Muito bom. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é um ponto brutal e que foi o ponto trazido pelo Yuri, que de forma genérica é ouvir do doutor Alexandre a visão do Ministério Público sobre a questão da confissão. Eu vou passar aqui por algumas perguntas que foram feitas sobre a confissão para a gente entrar nesse tópico. O Yuri coloca, professor Alexandre, algumas questões. Existe divergência acerca da necessidade da confissão ser circunstancial, CPP, Código de Processo Penal, ou circunstanciada, Conselho Nacional do Ministério Público. Qual é o seu entendimento? Segue o Yuri. Em sendo circunstanciada a confissão, ela pode ser utilizada no processo criminal caso haja descumprimento? Ponto importantíssimo essa. Segundo ponto, vocês vejam, a confissão aqui dá dias de discussão. A confissão pode ser utilizada contra corréus. Eu tenho dito sempre que quando é utilizada pelos corréus parece mais uma colaboração premiada do que uma confissão. E vocês sabem a minha dificuldade de trabalhar com acordo de não persecução penal, porque eu não consigo concordar que a lei tenha trazido o ponto da confissão como uma obrigação do réu que faz o acordo. E então essas foram as perguntas sobre a confissão dentro desse assunto macro, Alexandre. Como é que está essa questão da confissão aos olhos do Ministério Público? Eu acho que nesse ponto a confissão é muito importante, interessante. Vejam, cabe nós voltarmos um pouquinho em relação ao momento. E aí os promotores mesmo têm tido alguma dificuldade para dizer, olha, não confessou. Na delegacia de polícia já não cabe o ANPP. Não tem sido esse o nosso entendimento, né? Seja a resolução do CNMP, a 181, depois reformada pela 191, estabelece que esta confissão não é a da delegacia de polícia, né? Até porque na prática forense nós bem todos sabemos que muitas vezes se AXU aqui em Curitiba chega a ter uma fila de flagrantes. Então, puxa, o delegado por vezes não faz toda a orientação. Veja, muitas vezes nos vídeos que nós assistimos ali do flagrante, tem se visto corretamente os delegados orientarem em relação ao direito ao silêncio, mas muito poucos ou quase nunca em relação ao instituto do ANPP. Muitas vezes o investigado, o flagranteado, não se faz acompanhar pelo advogado, né? E aí o delegado diz, olha, você não precisa declarar, especialmente, você tem direito a um advogado, mas você quer falar? Então, essa ausência de confissão na delegacia de polícia não é suficiente. Nós estamos falando, então, até com base na resolução do CNMP, a 181, que a confissão tem que ser diante do Ministério Público e tanto melhor se gravada, né, no sistema audiovisual, hoje é possível, e com a presença, claro, do defensor. Né? Então, este é o momento próprio. Quando, e muitas vezes, quando das tratativas e da realização do acordo de não persecução penal. Vejam os termos, né? Circunstanciada, me parece aqui, e aí ainda um ponto antes, alguns advogados, né? A defesa muito aguerrida em alguns pontos diz, olha, eu quero o acordo, mas eu não quero confessar, isso seria inconstitucional. Veja, o que a Constituição, me parece, estabelece é o direito constitucional ao silêncio. Mas ele, até no interesse da defesa, ele é exercido ou não. Nós temos a confissão como atenuante de pena, né? E neste caso é um acordo, né? Não como uma ameaça, mas como um benefício. Então, a semelhança da confissão como atenuante de pena, no caso do ANPP, como medida despenalizadora, a confissão funciona como uma troca. Então, a confissão nos detalhes, circunstanciada dos fatos, né, com todos os seus detalhes, enfim, ela vem
como requisito legal de um benefício da própria medida despenalizadora do ANPP. Então a ideia, me parece que a lei busca ali, né, é de uma confissão detalhada, circunstanciada de todos os seus detalhes. Me parece que em ele descumprindo depois o acordo, virá a denúncia como consequência. E no ponto de vista do Ministério Público, enfim, de uma doutrina balizada, puxa, vai-se poder. Este é o ganho do Ministério Público. Se de um lado o ganho, o benefício do investigado está em não ser processado, uma vez descumprido, ele formalizou e o Ministério Público, enfim, vai utilizar a confissão. Né? Lógico, e eu tenho dito isso em todas as nossas conversas desde o dia seguinte da promulgação da lei, que é evidente que se a pessoa confessa e não cumpre o acordo, o Ministério Público vai utilizar. E muitos doutrinadores defendem a impossibilidade dessa utilização, muitos têm trabalhado com essas hipóteses, mas quem está na vida prática da justiça penal negocial sabe que a partir do momento em que você diz que você tem interesse em fazer o acordo de não persecução penal, você praticamente já confessou, pelo menos no intelecto do magistrado que vai julgar e na visão de como o Ministério Público vai enxergar aquele processo. Se você faz o acordo, se você confessa, é evidente que o que você falou vai ser usado. Na prática, isso não tem nenhuma dúvida. E é por isso que eu tenho defendido essa inconstitucionalidade que o doutor Alexandre mencionou, que o Ministério Público, evidentemente, aqui não concorda, inclusive se manifestou processualmente já, porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo sobre esse ponto, e é um ponto fulcral do acordo de não persecução, essa questão da confissão. E aí entra o segundo ponto, Alexandre, a utilização dessa confissão pelos corréus. Quer dizer, ela pode ser utilizada contra os corréus? Enfim, ela vai estar no processo, e aí é uma questão muito mais para além da teoria, da prática, que, enfim, ela vai estar, claro, circunstanciada, ela vai estar nos detalhes, e ela, enfim, vai fazer parte do processo. Lógico, e aí vai de novo de acordo a semelhança da colaboração lógico, premiada, lógico. Enfim. E esse é um ponto, nós já estamos aqui muito mais perto do final da nossa conversa, que mal começou diante de tantos assuntos, mas é evidente que quando você senta para fazer um acordo, você tem que fazer o acordo do ponto de defesa para cumprir o acordo. Você tem que cumprir o acordo, você está comprometido com aquilo. Você fez um acordo para dar uma enganada no Ministério Público e depois deixa de cumprir para ver como é que fica, você está numa situação muito pior do que você estava antes de fazer o acordo. Ele exige uma boa fé aqui por parte da defesa. Eu sempre digo isso nas nossas... Vocês estão cansados de ouvir eu falar sobre isso. Então aqui vocês estão vendo uma visão clara de que evidentemente será utilizado. O Yuri está pedindo para a gente fazer uma segunda rodada e acho que vai ter que ser, sim, vai ter que ter uma segunda rodada, Yuri e Alexandre, se o Alexandre depois aceitar. O Murilo, o grande Murilo, que tá aqui, já esteve aqui conosco, a exigência da confissão não seria o prêmio ao culpado na medida que se impõe ao inocente o ônus do processo? É o ponto, e aqui cabe uma live inteira sobre isso, Murilo. Por isso que essa questão da confissão é uma questão tão complexa para nós. Agora eu queria encerrar com uma questão importante que foi trazida pelo João Vieira. A pergunta do Wesley foi respondida, que é a questão do acidente de trânsito, foi falada. A pergunta do Ricardo Escher, futuro prefeito de Araucária, nosso grande representante da advocacia em Araucária, quando o MP apresenta o acordo de não persecução penal em petição após as alegações finais, antes da sentença, e a parte não é intimada, apenas o advogado que toma ciência e não aceita. Em seguida tem a sentença condenatória abaixo de 4 anos.
a parte pode pedir ao juiz que aceita a NPP porque não tomou ciência, intimação pessoal. A questão do momento acho que já foi esclarecido, né, Alexandre? Mas essa questão, é necessário uma intimação pessoal do réu quanto à proposta do acordo de não persecução penal? Tem alguma discussão disso dentro do Ministério Público? Me parece, Ricardo, eu pela defesa aqui vendo, que me parece que a defesa intimada cumpriu o requisito. Mas é fato que haveria alguma razão em dizer que a lei é expressa em dizer o investigado acompanhado do seu advogado. Me parece que aqui o problema é muito mais do momento processual, né, que se adiantou. Veja, a prática hoje tem superado, quer dizer, nós temos colegas atuando pelo Ministério Público na integralidade das tratativas, outras comarcas em que o promotor pede para o judiciário fazer a intimação da defesa e não por uma notificação pelo Ministério Público, mas dentro do processo. Então as questões práticas têm atropelado até mesmo a teoria, enfim. E aí, se as partes, nesses casos, estão de acordo, enfim, é homologado e cumprido o acordo, vai se extinguir a punibilidade. Numa das perguntas ali, Marlos, né, os colegas colocam se o Ministério Público tem alguma normativa, enfim. Nós buscamos amadurecer vários conceitos, várias situações e muito em breve, eu diria agora um mês, enfim, nós estamos para lançar alguns enunciados à semelhança de outros ministérios públicos e mesmo do Ministério Público Federal. Então, muito em breve, acredito, nós vamos lançar aí de 10 a 20 enunciados pontuando, claro, respeitada a independência funcional dos promotores que atuam em primeiro grau, isso é um princípio constitucional, claro, mas o Ministério Público aqui do Paraná vai realizar alguns entendimentos enunciados em relação ao tema. Eu quero terminar falando da reparação do dano com o Alexandre, mas antes mencionar o comentário do Yuri, que é importantíssimo. Se a confissão circunstanciada vai ser utilizada contra co-réus, não deveria ser direito dos defensores dos co-réus participarem da confissão sob pena de cerceamento. Esse ponto é um ponto que foi super discutido, Yuri, na colaboração premiada. Então você chegou à conclusão não da participação da defesa na colaboração premiada, do co-réu, mas de todo aquele entendimento do delatado falar por último, da colaboração poder ser impugnada, que o Supremo entendia que no começo não poderia ser impugnada, hoje você pode impugnar a colaboração. Então esse ponto é um ponto muito importante para nós debatermos. E muito provavelmente a semelhança desses, vejam que como são o ANPP, como é uma medida despenalizadora, a semelhança de outros ele vai emprestar, e nós vamos seguir com alguns dos entendimentos que já serviram para a suspensão condicional do processo, que já serviram para a transação, né? Exatamente. E essa questão da reparação do dano vem justo da tua pergunta, João. E eu agradeço de você ter colocado ela novamente aqui. A mitigação da reparação do dano deveria ser regulamentada, sobretudo nos crimes tributários. O João coloca na pergunta originária dele como mitigar a reparação do dano. Então eu quero puxar esse tema como nosso tema final, Alexandre, que é a questão da visão do Ministério Público sobre a reparação do dano. E eu acrescento muito especialmente na questão dos crimes tributários. Dou exemplo aqui para os nossos ouvintes. Nós temos aí um crime tributário em que a pessoa tem um débito com o fisco de 100 milhões de reais. Uma parte do Ministério Público vai exigir a reparação integral desses 100 milhões de reais. Outra parte do Ministério Público, em outros casos, já entendeu em não pedir esses 100 milhões de reais como reparação do dano. E acho que esse é um ponto importante para a gente finalizar essa nossa excelente conversa, sabendo a opinião do Ministério Público do Estado do Paraná aqui sobre esse tema. Me parece que, a reparação do dano, em primeiro lugar, claro, é um requisito legal, está ali expresso, né? Eu só posso falar em ANPP
com a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Esse salvo impossibilidade de fazê-lo também aqui não é uma simples negativa, ele não tem condições. Não, me parece que a comprovação dessa impossibilidade vai ser extensiva, ele vai ter que, detalhar, trazer documentos que não teria condição. Bom, me parece que a reparação do dano aqui toca muito de perto com os crimes patrimoniais e tributários, né, que seriam aí uma espécie deles. Nesse ponto e questões práticas, nós temos defendido, claro, ainda que tenhamos uma dificuldade na nossa cultura jurídica mesmo de Ministério Público, diferente dos operadores do direito que trabalham, os advogados, por exemplo, que trabalham no direito civil, enfim, no direito tributário, né, tem uma percepção mais, talvez, evoluída, né, dos aspectos econômicos do direito, que nós que atuamos mais de perto com o direito penal, relativizada, exceto os colegas que atuam no direito penal econômico, no tributário, enfim. Bom, em relação à reparação do dano, nós teríamos dois parâmetros. O Conselho Nacional do Ministério Público, quando lança, até antes da lei, a resolução 181, e aí depois reformada, atualizada pela 191, estabelece um parâmetro de 20 salários mínimos, não propriamente para reparação do dano, mas para entender que aquele caso concreto seria muito danoso e que não seria possível entender suficiente o ANPP para reprovação e prevenção do delito. Então aqui vejam, estou tratando de reparação de dano, mas toca. Eu negaria, e nós temos negado, o ANPP nesses casos quando o prejuízo, quando o dano ou quando a ameaça de dano é muito grave. Estelionatos de 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, apropriações indébitas e assim por diante. Então eu colocaria nisso, em primeiro lugar, é uma premissa, reparação do dano e reparação do dano integral. Nós poderíamos até discutir não só o dano material, né, mas enfim, o dano moral, etc, etc. Então, reparação do dano é um ponto para nós muito importante. Mas para além disso, ele toca também na necessidade e suficiência do acordo em relação à prevenção e reparação, enfim, do delito. E aí esse parâmetro do Conselho Nacional está diferente em 20 salários mínimos em relação ao Ministério Público Federal, que as câmaras, me parece, estabeleceram algo em torno de 60 salários mínimos. Aqui, três vezes. Me parece que nós temos que evoluir um pouco e estabelecer, não propriamente na reparação do dano, mas o quanto dano ou ameaça de dano seria uma gravidade concreta a impedir, né, o ANPP como necessário e suficiente para a prevenção e reparação do delito. Lembrando a todos vocês que a reparação do dano nos crimes tributários vai equivaler ao pagamento integral do débito, que também extingue a punibilidade. Então, do ponto de vista da defesa técnica, você fica tendo que pesar, eu já defendi o meu posicionamento em outras vezes, de ser melhor, então, seguir o processo do que fazer o acordo se você tem que pagar o valor integral, porque se você pagar, extingue a punibilidade. Mas o doutor Alexandre me ponderou, enquanto a gente discutia isso, que tem outros pontos claro, se de um lado, nesse ponto, você teria até no curso do processo, enfim, o parcelamento, né? De outro lado, claro, nós vamos exigir a reparação do dano, a depender do montante, estamos falando de menos, de mais, de valores muito representativos. De outro lado, eu teria a vantagem de não responder ao processo, né? Claro.
Que é inerente ao NPP. É uma boa discussão. Bem, nós trabalhamos com retroatividade, com os crimes culposos com resultados violentos, com o recurso do ANPP, com a confissão. Agora entramos um pouco nessa questão da reparação do dano. Isso foram 6 pontos de pelo menos 15 que o Dr. Alexandre tinha listado. Então eu por certo, vou desde já convidá-lo a voltar para tratarmos dos outros pontos. Quem sabe a gente possa também voltar com o Dr. Rodrigo Cabral, que inclusive tem uma obra importante. Uma referência do tema, que é o Manual do Acordo de Não Persecução Penal, amigo nosso, colega, amigo do Dr. Alexandre. E eu quero agradecer demais a tua participação, Alexandre, a tua presença. É a primeira vez que a gente faz nesse formato. Eu vi que a repercussão foi boa, e apresentar o meu respeito, a minha admiração, a minha profundo respeito pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que tem feito na figura dos promotores e dos procuradores um trabalho sempre importante na defesa da sociedade, que é esse Ministério Público pós-Constituição Federal 88. O Alexandre é um expoente do Ministério Público, muito honrou o nosso evento com a sua presença, e isso em nada se deve à amizade pessoal que nos une e que por si só traz muito respeito, admiração, confiança, etc. Mas é um respeito institucional aqui ao Ministério Público. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marlos, o convite, a possibilidade, desse ambiente, enfim, acadêmico, prático, e a todos que nos ouviram, que nos assistiram, nos colocamos à disposição. Quer dizer, muitos têm sido os advogados que têm nos buscado, atendimento, e-mail, ligação, presencial. Nós nos colocamos à disposição, né? Nós, assim como a advocacia, claro, estamos buscando um sistema penal mais justo, melhor, mais rápido, não tão caro, dispendioso, etc. Uma alegria, uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Eu encerro convidando todos vocês a participarem do projeto da Sandra Regina Silveira, que está aqui conosco. Obrigado, Sandra. Obrigado pelos elogios teus, do Yuri. E vale sim um evento próprio. Mas eu quero convidar todos vocês a participarem do projeto Anjos Noturnos. Nós, a cada semana, agora quinzenalmente, e gostaríamos que voltasse a ser semanal, temos, através da coordenação da Sandra, servido mais de 300 refeições aos moradores de rua. Também fizemos uma campanha de cobertores, esse frio que temos, e são cobertores que vocês sabem, o pessoal não tem casa, recebe o cobertor, chove como está chovendo desde a semana passada, já perde o cobertor, já precisa de um cobertor novo. Quer dizer, é um problema sério que a gente enfrenta. Então, indo no Instagram, @SandraRSilveira, você encontra o Pix para doação, qualquer valor é bem-vindo. Fica a recomendação para que todos vocês colaborem. Esteve comigo hoje Alexandre Ramalho de Farias, eu sou Marlos Arnes de Oliveira, no nosso backstage Luiz Roberto Juraski Lino. A produção e o roteiro foi do Dr. Alexandre, que trouxe todas as questões, e na semana que vem, às 5 horas, eu recebo o advogado Alexandre Gonçalves Teixeira, que recentemente defendeu a sua tese, a sua dissertação de mestrado, sobre questões relacionadas ao instrumento de combate à corrupção nos programas de compliance. Então vale a pena, eu espero vocês na próxima quinta, às 17 horas. Grande abraço!